Olá a todos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre bom podermos estar juntos com os irmãos para meditarmos na gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. E hoje não poderia ser diferente. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Hoje vamos meditar no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 24. Nós encontramos algumas indagações dos discípulos ao próprio Jesus Cristo com relação a fatos que deveriam acontecer em uma esfera futura que envolveria a destruição do Templo de Jerusalém e de fatos que deveriam se desenrolar em um tempo muito distante, além das perspectivas dos apóstolos. No capítulo 23, nós podemos notar que Jesus está no templo de Herodes. Está falando duramente com os judeus, principalmente com os príncipes do povo, com os escribas e fariseus. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias, cegos, serpentes, covil de víboras, como todos vão escapar da maldição? Jesus pronuncia duros juízos sobre aquela geração, de maneira a cobrar fatos ocorridos ao longo dos séculos, ao longo da história, que envolveram os religiosos e o povo de uma forma geral. Ele anuncia que o acerto de contas pelas coisas que aconteceram lá no passado, com os antepassados, seria com aquela geração. Confira o texto e veja como foram duras as palavras do Senhor Jesus para com os religiosos de sua época. Jesus começa com adjetivos fortíssimos para aquelas pessoas, dizendo: serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia o sangue dos justos, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas as coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem, em nome do Senhor. Amados, no verso 33 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós podemos ver que Jesus está ali no templo, não para fazer uma adoração propriamente dita. Mas repare, ele está ali para exortar severamente os escribas e fariseus, inclusive usando ali de adjetivos carregados para identificar aqueles líderes, mostrando as suas características perigosas diante da liderança religiosa e da influência que eles exerciam diante do povo. No verso 37, Jesus apresenta uma profecia terrível contra Jerusalém, apontando a sua destruição, que anos depois aconteceria. Segundo o historiador Flávio Joséfo, quando houve a destruição de Jerusalém, prevista por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 37, as tropas romanas, comandadas pelo general Tito, tomam a cidade de Jerusalém em 8 de setembro do ano 70,
O templo naquele ano foi saqueado, incendiado e destruído. O templo, construído por Salomão em 970 a.C. e reconstruído posteriormente por Herodes no ano 19 a.C., era o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus. Somente parte do muro ocidental, ou muro ocidental, de sustentação da esplanada do templo, permaneceria ao longo dos séculos de pé. Seria ele chamado nos nossos dias de Muro das Lamentações, aquele mesmo muro que nós vemos os judeus ali fazendo as suas orações, balançando as suas cabeças, principalmente aqueles judeus que andam de preto, que são os ortodoxos, que ficam ali depositando os papeizinhos nas frestas do Muro das Lamentações, para que sejam apresentados os seus pedidos diante de Deus. A destruição do templo constituiu de resto como um elemento determinante para a religião cristã, que cada vez mais se separa das origens judaicas. Mas mesmo hoje, sabendo que essa separação do cristianismo e do judaísmo, que uma coisa não é ligada à outra de uma forma direta, mas indireta através do Senhor Jesus, muitos pastores hoje se utilizam de artefatos judaicos como o quipar, como o talit. Muitos colocam a Arca da Aliança nos seus púlpitos, outros colocam ali o candelabro, simbolizando uma fé que não deveria ser dessa forma. A nossa fé deveria ser focada simplesmente em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus. Nós não devemos usar de subterfúgios para nos aproximar de Deus. A nossa única e exclusiva fé deve estar no sangue derramado na cruz do Calvário, no sacrifício do Calvário. Mas, infelizmente, nos nossos dias, há líderes religiosos que têm apresentado uma outra forma de se achegar a Deus, que não é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas usando de subterfúgios, campanhas com a Arca da Aliança e outros utensílios da religião judaica, sendo eles infiltrados no cristianismo para deturpar e afastar o homem da verdadeira fé, da verdadeira doutrina que é Cristo Jesus. Amados, o segundo templo foi aquele que o povo judeu construiu após o regresso em Jerusalém, findo o cativeiro de Babilônia. No mesmo local, exatamente onde o Templo de Salomão existia. Manteve-se erguido entre 515 a.C. até o ano 70 d.C., tendo sido, durante este período, o centro do culto e adoração do judaísmo. Seus discípulos estavam ali neste momento, estavam ali à sua volta, ligados nas palavras duras que Jesus estava pronunciando para os mestres da lei, que se reuniam todos os dias no templo. A mensagem de Jesus estava dirigida diretamente para os escribas e fariseus, para os doutores da lei. No verso 1, os discípulos reparam na estrutura do templo e mostram para Jesus, comentando como ele era maravilhoso, como ele era lindo, como era imponente. No verso 2, Jesus traz uma resposta aos discípulos a respeito do que deveria acontecer naquele templo que eles tanto admiravam e se orgulhavam. Jesus diz: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ora, tendo Jesus chegado ao Monte das Oliveiras, os seus discípulos chegaram-se a ele e, em particular, indagaram quando deveriam acontecer aquelas coisas de que ele estava falando, ou seja, a destruição do Templo de Jerusalém. Que sinais haveriam que deveriam acontecer para anteceder a sua vinda, ou melhor, a sua vinda e o fim do mundo? O texto a respeito deste assunto você pode conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 3. Repare que os discípulos não perguntam a Jesus quando ou como isso se daria, mas que sinais haveriam de aparecer antes da sua volta e antes do fim do mundo. Que sinais haveriam antes da sua volta e do fim do mundo? Os discípulos sabiam que deveriam acontecer sinais, porque quando Deus estava para fazer alguma coisa no mundo, ele sempre mandava sinais pelos seus profetas. Ele sempre manda sinais para avisar o seu povo antes de um glorioso evento que Deus venha realizar. Não que ele tenha que fazer, mas aprove a Deus agir dessa forma.
Então, a partir daí, Jesus começou a sua narrativa sobre os sinais que deveriam anteceder os tempos dos apóstolos e no futuro, com o seu retorno triunfal. Ele começa a apontar os sinais que deveriam anteceder a destruição de Jerusalém, ou seja, a diáspora do povo judeu, e também o que deveria acontecer nos tempos finais que antecederiam o seu retorno triunfal para buscar a sua igreja. E Jesus, respondendo, disse aos seus discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus faz essa advertência: acautelai-vos que ninguém vos engane. Se fosse o caso de não acontecer um engano, por que então que Jesus começaria logo com esta advertência? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Preste bem atenção. É óbvio que o engano está instalado no mundo de uma forma terrível, como um câncer terminal, uma coisa que está incrustado, que não tem como tirar. O engano já foi estabelecido e são raras as pessoas que não têm se iludido, não têm se contaminado com esse engano. Artimanhas estas que à primeira vista parece algo santo, maravilhoso, e as pessoas, sem o devido conhecimento, sem o esclarecimento espiritual, seu discernimento de espírito, acham realmente que essas doutrinas estão por aí, pela sua aparência linda, bela, maravilhosa, e muitas vezes apresentando um aspecto de santidade, completam as sagradas escrituras para que possamos ser salvos. Ou seja, são dogmas e doutrinas que têm que estar, segundo eles, em acordo com as sagradas escrituras para que o homem possa conseguir a salvação. Absurdo, como se as sagradas escrituras tivessem que ser complementadas, como se fosse uma coisa falha. Jesus diz que muitos viriam em seu nome. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 5. Muitos viriam em nome de Jesus. E quantos têm aparecido, queridos, nos nossos dias, falsos profetas, têm aparecido em nome de Jesus, vindo em nome de Jesus para enganar, para iludir, com palavras mansas, lisonjeiras, doces, destruindo, fazendo com que as pessoas se afastem do verdadeiro caminho. Ouviríamos também falar de guerras, rumores de guerras. Mas ele nos adverte que ainda não seria o fim. O próprio Jesus disse: não é o fim, mas mas apenas o princípio das dores. Olhai e não vos assusteis. Jesus adverte em Mateus 24, versículo 6. Olhai, não vos assusteis, não entrem em pânico, meu amado, não entre em pânico, minha amada. Tudo que você está vendo acontecer é apenas o princípio das dores. Nos últimos dias, as guerras e rumores de guerra têm se intensificado, têm se tornado mais intensos. Mas ela tem acontecido isso desde o início, tem havido guerras, mas os nossos dias tem acontecido assim de uma forma muito rápida, muito intenso, uma atrás da outra. As coisas têm acontecido assim de uma forma assim assustadora. No versículo 7 do mesmo capítulo, Jesus diz: haverá nação contra nação e reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Amados, tudo isso sempre existiu, mas nos nossos dias tem se intensificado cada vez mais. Nações têm brigado contra nações, reinos contra reinos, fomes em vários lugares. Nós temos visto terremotos acontecendo em várias partes do mundo. Sempre houveram terremotos, mas a intensidade que esses terremotos estão acontecendo nos nossos dias é uma coisa assustadora, surpreendente. Tudo isso sempre existiu, mas nos nossos dias tem se intensificado cada vez mais. Não adianta nós ficarmos apavorados com todas as coisas que têm acontecido nos nossos dias. Não adianta ficar achando que chegou o fim. Com certeza, ainda não chegou o fim. Muita coisa tem que acontecer antes da entrada triunfal do Senhor Jesus neste mundo para arrebatar os seus santos. No mesmo capítulo 24, versículo 8, Jesus diz que todas estas coisas são o princípio das dores. Paulo, ele nos ajuda a entender melhor este período, o princípio das dores, quando ele afirmou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 3, comparando a segunda vinda de Cristo com as dores de parto que a mulher sofre durante todo o seu período gestacional. O texto diz assim:
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem, há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Queridos, as dores de parto, para quem é casado, fica muito fácil de perceber quando as esposas estavam grávidas e começaram a ter as contrações para que os nossos filhos nascessem. Você pode reparar que as contrações vêm assim, em momentos espaçados, dá uma agora, daqui outra, daqui 1 hora, daqui 2 horas, dependendo da situação, dava uma hoje, outra só amanhã de manhã, mas com o passar do tempo, aquela dor começava a se intensificar, começava a vir de hora em hora, de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, até que chegava o momento da criança nascer. E assim é comparado também este tempo final, como dores de parto. As coisas vão se intensificando até que a dor seja assim tão insuportável que o filho vai nascer. E o nascimento desse filho, queridos, é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para abreviar os dias de maldade que virão sobre a terra. E de modo nenhum, queridos, aqueles que são sobre a terra escaparão. Quando se refere a um ladrão, queridos, o texto, ele está fazendo referência. Essa referência não é para todos, mas somente para aqueles que estiverem desapercebidos dos sinais deixados pelo Senhor, que se refere à sua segunda vinda. Aí sim o Senhor Jesus virá como um ladrão. Você consegue perceber isso? Os sinais da volta de Cristo virão como as dores de parto de uma mulher grávida. E nós vamos observar, aqueles que estão atentos, aqueles que têm azeite na lamparina, vão conseguir observar os sinais desta dor de parto, semelhante a uma mulher grávida. Cada evento profetizado por Jesus se assemelha às contrações de uma mulher que está para dar à luz. À medida que se aproxima a volta de Cristo, esses eventos ocorrerão com maior intensidade e em menor espaço de tempo. No sermão profético temos os seguintes sinais: falsos cristos, o engano prosperando no meio do povo, guerras, rumores de guerras, revoluções, fomes, pestes, terremotos. Eventos como estes sempre existiram, sempre houveram. No entanto, esses sinais têm aumentado, têm se tornado mais fortes e mais frequentes nos nossos dias, exatamente como as dores de parto. Outros sinais relativos à segunda vinda de Cristo encontra-se em 2 de Tessalonicenses, capítulo de número 2. Veja bem o que a palavra nos diz. Ora, irmãos, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados, o texto é claro, claríssimo, que mostrando que Cristo não voltará sem que primeiro seja estabelecido a apostasia, o abandono completo da fé, o abandono completo em Deus, em Cristo Jesus, substituindo por outra coisa, por símbolos, por uma outra adoração que não seja o Senhor Jesus, no foco da adoração que é o Senhor Jesus. Então, queridos, logo a implantação da apostasia surgirá o homem do pecado, o filho da perdição, ou se preferir, o anticristo ou o antimessias. Esses, queridos, são apenas alguns dos sinais descritos nas Escrituras que antecedem a vinda do Senhor Jesus, de modo a nos alertar para que não estejamos desprevenidos.
O texto nos mostra em vários aspectos que é impossível uma vinda do Senhor Jesus em duas etapas, como é ensinado, ou uma vinda secreta, como é apregoado, como se tornou dogma e doutrina, um ensinamento que não tem amparo bíblico. Não existe nas Escrituras. Até porque nas Escrituras nós não encontramos nenhum texto literal que mostre uma vinda secreta dividida em duas fases. Antes que aconteça a grande tribulação, muitas pessoas têm ensinado que o capítulo 24 de Mateus é para os judeus e não para a igreja. Mas isso chega a ser ridículo, pois a interpretação do texto mostra profecias de Jesus que falam para o templo dos apóstolos e também para o tempo do fim, ou seja, para a igreja. São informações riquíssimas, capazes de nos orientar neste momento de tão grande dificuldade que estamos vivendo. Esse vídeo, queridos, não tem um intuito de discutir pré, meso ou pós-tribulacionismo. Muito pelo contrário, esse é um assunto que nós podemos discutir em um outro vídeo. O que nós queremos hoje é observar que o Senhor Jesus, preste bem atenção, o Senhor Jesus, ele só voltará quando todos os sinais descritos nas Escrituras Sagradas que compõem o termo dores de parto se cumprirem na íntegra nos últimos dias. Os 3 últimos sinais que vão anteceder a chegada do Senhor Jesus. Vai mostrar que ele está às portas. Esse sinal está lá em Mateus, capítulo 24, versículo de número 29, que não foi um homem qualquer que falou, não. Foi o próprio Senhor Jesus falando para os discípulos, dizendo o que ia acontecer. E logo, preste atenção no que o texto diz. Não é antes nem no meio, é logo depois da tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do firmamento. Em seguida, as potências dos céus serão abaladas. Repare que os 3 últimos sinais que antecedem a vinda de Cristo só acontecerão depois da grande tribulação, não antes, mas depois da grande tribulação. Veja o que o apóstolo João está descrevendo no livro do Apocalipse, capítulo 6, no versículo 12 ao 13. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro igual saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por vento forte. Queridos, os últimos 3 sinais, o sol escurecendo, a lua não dando o seu brilho, e as estrelas caindo do céu, só acontecem no final, após a tribulação. O versículo 5 é categórico em afirmar que naquele exato momento os santos do Senhor não serão levados para uma nuvem para se encontrar às ocultas com Jesus. Muito pelo contrário, o texto diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Primeiro vai aparecer o sinal do Filho do Homem. Será que existe uma nuvem tão densa, queridos, tão espessa, que seja capaz de ocultar a glória do Senhor Jesus? Será que existe uma nuvem assim tão fechada, capaz de conter a glória do Senhor Jesus? Claro que não. Quando a glória do Senhor Jesus se manifestar, nada vai ser capaz de conter a glória dele. Todos o verão. Jesus não vai vir às ocultas, fugindo como um malfeitor. Pelo contrário, ele vem mostrando toda a sua glória, todo o seu esplendor. Outro ponto importante. Vale a pena dizer que as pessoas ensinam que essa passagem é para os judeus. Muito pelo contrário, é para a igreja. Veja que o texto não faz referência somente a Israel, mas para todas as nações da terra de uma forma geral. Veja o que diz Mateus 24, versículo 29 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É nesse momento que ocorre o arrebatamento, e não no início ou no meio da grande tribulação, mas no final. O Senhor Jesus é categórico. Quando ele aparecer nas nuvens,
A palavra diz que todos vão vê-lo. A palavra diz que todos vão olhar e ver o Senhor Jesus. Vai aparecer no céu os sinais do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. Não são judeus não, queridos. São todos da terra, todas as tribos da terra, todos vão se lamentar por ter rejeitado ao Cristo Jesus, por terem rejeitado ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É agora, é nesse momento, no final, que acontece o arrebatamento. Não há como contestar esse fato. Antes do arrebatamento dos santos, o Senhor Jesus se manifesta completamente visível, ao ponto dos ímpios o veem, tentam se esconder nas cavernas, nas rochas. É isso que o texto diz. O texto também é claro que diz, quando mostra para nós que antes do arrebatamento dos santos, aqueles que morreram em Cristo desde a antiguidade, aqueles que esperavam a vinda do Messias, a vinda do Salvador, têm que ressuscitar primeiro. Paulo diz que os vivos não precederão aos que dormem. Tem que haver primeiro a ressurreição e depois a transformação dos vivos para que ambos se encontrem com Cristo nos ares. Os sinais são inegáveis, mas é claro, é lógico que sempre vai haver a turminha do contra, que mesmo vendo todas essas evidências, vão continuar esperando uma volta iminente, a qualquer momento, sem que tenha acontecer sinais algum, de uma forma invisível, onde você vai estar conversando com teu marido, com a tua esposa, de repente você olhou para o lado, tá só a roupinha dele, só a roupinha dela. Queridos, quero te avisar que essa doutrina foi criada, essa doutrina não existe dentro da Bíblia. O Senhor Jesus vai buscar a sua igreja, mas não dessa forma. O Senhor tem sinais para serem mostrados, para que o seu povo esteja alerta, para que o seu povo se prepare, para que não seja pego de surpresa. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Satanás orquestrou um plano tão bem organizado que faz com que o que está ali, explícito nas Escrituras, seja rejeitado e trocado por fábulas, fazendo com que você venha acreditar que a qualquer momento você pode simplesmente desaparecer e aparecer numa nuvem, bem escondido, voltando aqui para a terra somente 7 anos depois. Queridos, peça para a pessoa que te ensinou essa doutrina da iminência, da volta a qualquer momento, chega para ele, peça a ele assim, diga assim, olha, me mostra onde está escrito, me mostra a referência bíblica que respalda a teoria de que nós vamos sumir de repente, vamos nos encontrar com Cristo a qualquer momento. Peça para que essa pessoa te mostre onde está a referência. Mostre também para essa pessoa o que está em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13. Mostre para essas pessoas, ali contém todos os aspectos inerentes à vinda de Jesus. Não é fábula, é fato, está escrito ali. Queridos, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não importa se você é meso, pós ou pré-tribulacionista, o que importa é que Jesus vai buscar o seu povo. O Senhor Jesus vai voltar, mas não da forma que você aprendeu, igual através dos filmes de Hollywood. Filmes feitos pelo diretor Tim LaHaye, a série dos filmes deixados para trás, que você aprendeu, que os aviões vão cair, os ônibus vão bater. Não vai ser assim, mas de acordo com as Escrituras Sagradas. Peça para que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, venha te ensinar, venha te capacitar, venha te habilitar para que você possa olhar e ver, ouvir e entender e acordar para se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Amados, tudo está acontecendo diante de nós. É hora de despertar, igreja. Vários sinais já se cumpriram, estão se cumprindo e muitos ainda vão se cumprir. Peça ao Pai sabedoria, discernimento e inteligência. Peça entendimento para olhar e ver, ouvir e entender aquilo que se apresenta diante de nós. Peça ao Pai que Ele te ensine, que Ele descortine diante dos teus olhos. Permita-se enxergar aquilo que o Pai tem preparado verdadeiramente para você. Os sonhos do nosso Deus são muito maiores para nós do que nós achamos que é. Amados, as Escrituras Sagradas são categóricas e nos mostram o caminho a seguir, o passo a passo, sem nos desviarmos, sem nos comprometermos com doutrinas de homens, mas puramente com as Sagradas Escrituras.
Amado, coloque a tua vida à disposição do Senhor e permita que Ele faça uma obra maravilhosa na tua vida. Permita que Ele entre na tua vida e faça algo tão glorioso que somente o Espírito Santo é capaz de fazer. Receba esta mensagem no seu coração. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, estude as palavras, ore, busque ao Senhor, dedique mais tempo à oração, à busca, à súplica. E peça que o Senhor Jesus venha, através do Espírito Santo, encher o teu coração, abra os teus olhos, te dê sabedoria e te dê entendimento. Eu sou o presbítero André, esse é o canal de Portas Abertas. Se você ficou comigo até agora, deixe o seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário e nos ajude a pregoar a Santa Palavra em toda a parte da terra através da internet. Nos ajude, é de graça, o seu like, o seu comentário. Você ativando o sininho faz toda a diferença para nós. O YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância, que essa palavra tem relevância. Você vai estar nos ajudando, fazendo com que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelas sagradas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Graça e paz.